E se o corpo do teu filho estiver a provocar o seu mau comportamento? Muitas vezes olhamos para o comportamento como falta de limites ou mau feitio. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes não é uma questão de má vontade e sim de biologia? Hoje vamos falar sobre o fio invisível que liga o corpo às reações nossas e das crianças do sistema sensorial. E se queres saber que fio é esse, fica comigo até ao fim. Eu sou a Sandra Caracol e este é o Descomplica com Sandra Caracol. Respostas simples para desafios reais da parentalidade. Esta semana falei nas minhas redes sociais sobre o sistema sensorial, mais focado em nós, adultos. E recebi uma mensagem da Susana, que é mãe de um rapaz de 6 anos, a dizer: Sandra, vi os seus posts sobre sistema sensorial. Fez-me todo o sentido. Mas como é que isso se aplica no dia-a-dia? Como é que eu sei se o comportamento do meu filho tem a ver com isso? Susana, essa é uma pergunta de 1 milhão de euros. Porque quando entendemos isto, paramos de lutar contra o comportamento e começamos a cuidar da necessidade que está por trás dele. E a verdade é que tem tudo a ver. Eu própria vivi dezenas de anos sem saber que o meu sistema sensorial tinha preferências. Sempre soube que barulhos altos ou repetitivos, como uma colher a bater num prato, um colega a bater repetitivamente com a caneta na mesa, me incomodavam imenso. Mas a verdade é que só recentemente aprendi que isto não é sobre uma questão de ser mais ou menos paciente, é biologia pura. E isto faz-me pensar tantas mães que eu acompanho na mentoria. Muitas vezes rotulamos como uma criança difícil, desafiadora, irrequieta. É apenas um ser humano a tentar lidar com o sistema sensorial que está em sobrecarga ou com falta de estímulo. A maior parte das vezes o comportamento não é algo imputável à criança. Ela não está a fazer aquilo para nos desafiar. Mas muitas das razões que podem estar por trás desse comportamento, o sistema sensorial pode muito bem ser um deles. Susana perguntava-nos como é que eu sei se é sensorial. A resposta está na observação, sem julgamento. O comportamento é mensagem. Reparam os padrões. O comportamento acontece sempre em ambientes mais barulhentos, quando há muita confusão visual, quando a criança está cansada. Não é contra ti. Quando percebemos que o comportamento tem uma raiz sensorial, tiramos o peso do conflito pessoal. Deixamos de ser duas pessoas a lutar por poder e passamos a ser uma equipa a tentar equilibrar o ambiente. Pensa comigo, até que ponto ficas facilmente irritada em ambientes mais barulhentos? Ou precisas de silêncio para pensar? Ou te sentes exausta depois de um dia cheio de estímulos? Ou, pelo contrário, precisas de movimento constante para não te sentires ansiosa? Pois é, tudo isto está relacionado com o sistema sensorial. Agora imagina uma criança com um sistema nervoso ainda tão imatura, sem saber o que se passa dentro dela. E depois, claro, temos choque entre sistemas. Se eu sou sensível ao som, que é chamado de hipersensibilidade, e o meu filho, por exemplo, é alguém que precisa de emitir sons para se sentir vivo, alguém que procura estímulo, é fácil compreender que o choque que isto tudo provoca, não é mesmo? Todos temos um copo para estímulos. Uns têm um copo enorme, precisam de muito estímulo. Outros têm um copinho de café, enchem muito depressa e transbordam em birra. Quando o copo está cheio, a criança pode explodir, pode responder torto, pode parecer demasiado. Mas também podemos ter um copo vazio e precisar de encher. Nessa altura, a criança pode provocar, pode saltar, pode mexer sem parar, pode parecer que não ouve. Muitas vezes não é desafio, é regulação. Mas deixa-me dar alguns exemplos concretos. Uma criança que chega da escola e explode com o irmão pode não ser falta de paciência, pode ser um excesso de estímulo acumulado. Uma criança que não suporta certas etiquetas na roupa pode não ser teimosia, pode ser hipersensibilidade tátil. Uma criança que está sempre aos saltos pode não estar a ser mal educada, pode simplesmente precisar de mexer o corpo para se acalmar. Quando percebemos isto, muda a pergunta. Em vez de porquê é que ele faz isto, passa a perguntar o que é que o corpo dele precisa neste momento. O sistema sensorial não explica tudo, mas explica muito mais do que imaginamos. E quando compreendemos isto, diminuímos a irritação, o conflito, aumentamos a empatia e começamos a agir antes da explosão. Isto não é permissividade, é compreensão do corpo humano. Mas atenção, o sistema sensorial não é só visão, audição, tato. Na verdade, são 8. Há alguns sistemas menos conhecidos, como o vestibular e o proprioceptivo, palavras difíceis, que influenciam muito a nossa relação emocional. Mas já é tema para irmos mais fundo. E talvez eu esteja a preparar algo precisamente sobre isso.
Se queres ser avisado em primeira mão quando eu lançar esse algo, responda ao curto formulário, cujo link eu deixo nos comentários ou na bio, se estiveres a ver isto pelo Instagram. Se esta explicação te fez olhar para o teu filho de uma forma diferente, imagina quando começares a compreender o que é que se passa realmente no corpo dele e no teu. Porque muitas vezes não é falta de educação, é falta de compreensão. Espero que tenhas gostado tanto deste episódio quanto eu gostei de partilhar contigo e que ele tenha aberto uma janela de curiosidade. Por hoje, fico por aqui, mas na próxima sexta-feira há novo episódio de Descomplica com Sandra Caracol e eu espero ter-te desse lado. Porque quando compreendemos como sentimos, descomplica-se a forma como vivemos.